Boa tarde, salve Deus. Eu sou o Júnior, administrador e coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais daqui de Fortaleza, do Ceará. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos relacionados à espiritualidade. Hoje a gente vai abordar o tema depressão e espiritualidade. A depressão, ela é tida na sociedade como o mal do século. Ela vem apresentando números bastante expressivos de pessoas com depressão no mundo inteiro. Recentemente teve até alguns dados divulgados na OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, com um número bastante expressivo, mais de 11 milhões de pessoas no mundo com depressão. Allan Kardec aborda a depressão no livro Evangelho segundo o Espiritismo como a melancolia, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, trazendo alguns questionamentos, para nós. Por exemplo, ele traz o questionamento: por que às vezes sem motivo aparente uma vaga tristeza se apodera do nosso coração? Ora, uma vez que nós somos espíritos, o nosso espírito ele sente o desejo de se libertar do nosso corpo, porque ele está preso ao nosso corpo físico, E uma vez que ele tenta se libertar do nosso corpo, porque ele está ligado pelo cordão fluídico, porque como a gente chegou a comentar, que nós somos co-criadores, mas para exercer essa co-criação a gente precisa encarnar aqui no plano físico, para que a gente possa viver as experiências aqui do plano físico e evoluir. Então nosso espírito ele vem do plano espiritual, e ele ao chegar no orbe da Terra, ele começa a pegar os fluidos, e aí onde acontece a materialização do perispírito, que ele tem como função ligar o espírito ao corpo físico, e o nosso espírito, o nosso perispírito, ele até varia um pouco de acordo com o orbe de cada planeta, Então aí é onde acontece a união do espírito com o corpo físico através do perispírito. E aí o nosso espírito ele tem muita vontade, de se libertar do corpo físico. A forma como ele encontra de ficar um pouco mais livre é quando a gente dorme, Mas ainda assim ele fica ligado ao cordão fluídico, que é o perispírito, O perispírito ali. E aí o que acontece? Quando ele tenta se libertar e não consegue, o que acontece? Ele acaba sentindo as emoções, Ele acaba ficando triste. Então, de certa forma, isso repercute no nosso corpo. Então, a gente sente aquele sentimento de tristeza, E aí, outro questionamento que ele traz é a melancolia causada pela vida física. E aí a espiritualidade traz que no físico, no plano físico, é um fator de contribuição. Por quê? Porque esse capítulo ele bem mostra isso, Quando ele diz: bem-aventurados os aflitos. E aí ele diz: porque serão consolados, porque é um capítulo que ele fala um pouco sobre reencarnação. Ele fala a reencarnação até como sendo uma prova de amor de Deus para conosco, que Deus ele não nos condena, ele dá várias oportunidades da gente reencarnar e poder reparar as faltas que nós cometemos, poder evoluir, através do amor, do perdão, da caridade, da reforma íntima, que o Evangelho traz. Então, uma vez que nós
reencarnamos várias vezes, né? E cometemos várias faltas. E nós somos responsáveis, nós assumimos as responsabilidades, né? Então, no plano espiritual, por exemplo, eu estou aqui encarnado, então cometo várias faltas, né? Magoo, machuco várias pessoas. Quando eu desencarno, que eu chego na espiritualidade, né? Faço um planejamento reencarnatório, né? Com os meus mentores, e na próxima reencarnação, de acordo com as minhas faltas, vai haver um reajuste, né? Então, o que acontece? Repercute no físico, porque a gente vem aqui, o nosso espírito vem, a nossa essência é o espírito, nós somos espírito. Então, o nosso espírito vem, encarna, e isso reverbera de certa forma no plano físico, porque a gente chega aqui no plano físico e a gente tem o que? Reajustes. Tem até o dizer que os primeiros reajustes nossos é ali no nosso meio familiar mesmo, entre os irmãos. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma encarnação onde a gente feriu e magoou pessoas, e quando a gente chega na espiritualidade, junto aos mentores, que a gente vai fazer os planejamentos reencarnatório para encarnar de novo, muitas vezes a gente escolhe que aquele irmão que a gente machucou, aquela irmã, venha como nosso irmão, como nossa mãe ou como nosso pai, para que a gente possa aprender a perdoar, aprender a amar, né? Porque é isso que esse capítulo traz. Se hoje nós sofremos, é porque em algum momento a gente não soube amar. Em alguma existência das nossas vidas, a gente feriu pessoas, a gente machucou. E hoje nós estamos tendo uma oportunidade de perdoar, de amar. E aí, outro questionamento que ele traz é quando ele diz: onde o homem deve buscar uma vida melhor? E aí lembra muito uma frase de Jesus, quando Jesus diz assim, e o Evangelho, né, ele traz, né, a felicidade não é desse mundo. E aí, lembrando um pouco do capítulo que é honrai vosso pai e a vossa mãe. E aí, na época, disse que os judeus, né, eles questionaram, né, por que que Deus colocou a recompensa em coisas materiais, né? Porque honrai vosso pai e a vossa mãe a fim de que tenhais longos anos de vida. Ou seja, longos anos de vida, né? E eles questionaram, por quê? Por que que Deus colocou a recompensa em bens materiais, né? Em situações, em condições, em coisas materiais. E aí Jesus, que é a segunda revelação, que Jesus vem trazendo a mensagem a mensagem evangélica, a mensagem de amor, de perdão, né? Perdoai 70 vezes 7. E aí Jesus responde, Jesus explica, né? Em verdade eu vos digo, o meu reino não é deste reino, é de outro, e é nele e não aqui que vocês obterão a recompensa pelas suas ações. Ou seja, quando Jesus diz isso, ele responde, né? A felicidade não é deste mundo. Então aqui é uma passagem, né? Mas a verdadeira felicidade, ela é na espiritualidade, é espiritual, né? Então, outra passagem do Evangelho, né? Não junteis tesouros na terra, né? Onde as traças e a ferrugem roem, onde o ladrão rouba, né? Mas junteis tesouros no céu. É mais uma vez chamando a nossa atenção para isso. Não é nem que a gente não possa ter as coisas, né? Tem até a frase, né, que diz, não é que a gente não possa ter as coisas, é que as coisas não podem nos ter.
né? Então não é que a gente não possa ter um carro, não é que a gente não possa ter uma casa, não é que a gente não possa ter um emprego que ganhe bem, mas é quando a gente vive uma vida que é completamente voltada ao material e a gente acaba esquecendo de buscar o lado espiritual, buscar o despertar da consciência, buscar a nossa evolução, a compreensão, buscar o evangelho, né? Então essa passagem traz isso. E aí ele ainda questiona, né, também outra pergunta que ele traz: devemos aceitar pacificamente o sofrimento? E aí nesse capítulo 5 do Evangelho ele vai dizer o quê? Que o aceitar, quando a gente fala em aceitar, tem um aceitar no sentido de que no sentido não, assim, o aceitar que muitas vezes a gente tem a ideia, aquele aceitar de você aceitar as coisas, ficar ali pacificamente, só vendo as coisas acontecer, bem tranquilo, às vezes triste ou não. Só que o aceitar, quando o Evangelho fala no aceitar, tem uma passagem que ele vai trazer, uma visão do aceitar, que é assim, quando Jesus diz assim, Jesus ele sugere, né, que aquele que quiser seguir os meus passos, que tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me, né? Ou seja, quando ele diz assim, renunciar a si mesmo, é o que? Renunciar às nossas imperfeições. Quando ele diz a fé move montanhas, as montanhas é a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Então, eu renunciar o quê? As nossas imperfeições morais. Tomar a cruz é a aceitação. Mas a aceitação que ele está dizendo aqui é o quê? É a aceitação no sentido de que eu tomo a consciência de que eu estou passando por uma dificuldade, por uma aflição, pelo momento difícil, e eu procuro entender, e eu faço uma reflexão, né? Busco dentro de mim, se volto para dentro de mim, tento ver o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer diferente. E eu levanto a cabeça e sigo em frente. Essa é a aceitação que ele traz. Não é aquela aceitação de ficar triste, cabisbaixo, vendo as coisas acontecer. Para essa aceitação de ficar triste, cabisbaixo, ele diz o quê? Que não. Né? Ele vai dizer, é tanto que essa passagem do capítulo 5, né, ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí traz o questionamento, será que todos serão consolados? E ele vai dizer, não, somente aqueles que passam com resignação, com resiliência, com perseverança, né, sem murmuração, sem vitimização, sem se revoltar contra Deus e contra a espiritualidade. Esses serão consolados. E aí ele responde essa pergunta. Ou seja, a gente tem que ser resiliente, tem que ser perseverante, tem que realmente buscar, né? Não ficar esperando que as coisas aconteçam. E aí a outra pergunta que ele traz, né? Todos temos assim uma missão na Terra. E aí o Evangelho traz, a espiritualidade traz que sim, todos nós temos de certa forma uma missão na Terra. E aí a gente falou no começo, um pouco no começo do vídeo, que a gente, junto aos nossos mentores, a gente faz um planejamento. Então a gente vem aqui, a gente falou dos reajustes familiares, né? Então vim aqui muitas vezes reencarnar, né, conviver ali no ambiente familiar com irmãos que muitas vezes em outras reencarnações passadas a gente magoou, ou feriu alguém que eles amavam, e nessa existência a gente está tendo a oportunidade de aprender a amar, de aprender a perdoar, né? Então, ser um pai, por exemplo, a gente vem com essa missão, né, uma missão de ser pai. Ou seja, acolher um espírito, está no corpo de uma criança ali, mas é um espírito que pode ter 100, 200, 300 anos, é um espírito.
né? E a gente tem aquela função de acolher, de amparar, de cuidar, de educar, né? De dar um direcionamento. Assim como ser filho também tem a responsabilidade. A gente citou o capítulo honrai vosso pai e a vossa mãe, né? Que quando fala isso, às vezes vem muito na nossa cabeça, né? Que é a responsabilidade que o filho tem perante os pais. Só que o evangelho nesse capítulo vai trazer também a responsabilidade que os pais devem ter com os filhos, né? Então, os filhos, né, eles também têm aquela responsabilidade de cuidar dos pais, né, uma vez que os pais deram uma contribuição para que eles estivessem ali, né? Cuidaram, educaram quando eles eram crianças, né? Então, principalmente na fase da velhice, né? Os filhos têm ali que amparar, acolher os pais, estar do lado, né, nesse momento. E aí, outra pergunta que ele traz, e aí para a gente poder encerrar a live de hoje, ele traz o questionamento: o que devemos fazer quando a melancolia tomar conta dos nossos corações? E aí a gente falou, né, sobre isso um pouco antes, né? Que a gente falou, né, de ser resiliente, ser perseverante, né? O próprio Mestre Jesus, ele tem uma passagem que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então é realmente a gente buscar forças, né? Buscar ser perseverante, buscar ser resiliente, para que a gente possa cada vez mais sair de uma sintonia de pensamentos negativos e começar a elevar mais com um plano espiritual, com os nossos mentores, e que a gente possa buscar, que a gente possa realmente buscar do fundo do nosso coração, né, do fundo da nossa alma, ter essa força de vontade. Lembra muito quando o Evangelho fala de reforma íntima, que é realmente isso, porque muitas vezes a gente acaba sendo tendo 20, 30, 40 anos, mas às vezes a gente acaba se comportando como uma criança, né, de 5 anos de idade. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente sempre quer, né? A gente até sempre tem alguém ali, um pai, a mãe, ou alguém para fazer algo pela gente, as coisas pela gente, né? Só que quando a gente cresce, a gente tem que começar a se posicionar, né? Começar a buscar mais, começar a correr mais atrás. Então que a gente possa ter essa consciência, que a gente possa buscar mais a espiritualidade, que a gente possa buscar mais a espiritualidade, o evangelho, né? Tem uma passagem no evangelho que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, que a gente possa ter isso conosco, na nossa consciência. Então aqui a gente encerra essa live de hoje, agradecendo a todos e até a próxima live. Gratidão.